Saudações pessoal, Roberto Pinheiro aqui com mais um Primeira Mordida. Hoje a gente vai falar sobre Rick and Morty Total Recall, que é baseado aí, né, inspirado, não sei, no episódio de mesmo nome, né, do seriado Rick and Morty, que eu já assisti, mas não é pra mim. Eu achei muito viajado, então terminou que eu só assisti a primeira temporada, eu acho. Não vi mais episódios. E eu tenho a impressão que esse episódio é de outra temporada, porque eu não lembro de ter visto. Ou eu lembro e não sei. Faz muito tempo que eu assisti. Eu sei que eu assisti o filme que é Total Recall, bem antigo, do Arnold Schwarzenegger, deve ser tipo anos 80, alguma coisa assim. Aí esse eu vi. Que eu acho que foi daí que eles tiraram o nome, né? Pra ficar um nome meio que trocadilho. O filme foi relançado, feito agora por Colin Farrell, não é tão recente, né? Mas, sei lá, deve ter uns 10 anos, alguma coisa assim. Não é tão legal quanto o primeiro, se bem que o primeiro eu acho que só foi legal porque eu vi quando era bem pequenininho, né? Tá aí cultura, informação irrelevante, vamos seguir. O jogo foi feito pela editora Cryptozoic e aqui no Brasil acho que foi lançado pela Galápagos. E aí eu tenho a impressão que foi feita por um funcionário, o jogo, né, foi feito por um funcionário da empresa, um tal de Mati Hira. Desculpa aí se eu assassinei o seu nome. E eu digo isso porque eu vi que ele tem outros jogos pela Cryptozoic. E os jogos eles não são, acho que ele tem pouco tempo, né, dão pouco tempo para ele fazer o jogo, ou ele é ruim de desenvolvimento, porque todo jogo dele é desbalanceado, tem uns probleminhas e tal. E aqui ele conseguiu chegar no ápice, que pra mim esse jogo é quebrado. Já eu vou explicar o motivo, sendo que aí você já sabe qual é a minha impressão. Eu não gostei, né, afinal o jogo é quebrado. Para eu gostar ele teria que ser muito bom, né, que não é o caso aqui. E aí explicando como é que o jogo funciona, né, para você entender o contexto. Ele tem dois modos de jogo. Um é full cooperativo, né, totalmente cooperativo, e o outro é semi-cooperativo, no caso tem traidor. Né? Então, no completamente cooperativo, o jogo é bem fácil. A gente jogou 4 partidas desse jogo, né, seguidas, mas não porque ele era excelente, mas porque a gente errou as regras. Desde a primeira partida a regra foi errada, a segunda foi errada, a terceira foi errada, a quarta foi a certa. Então, apesar de ter jogado 4 vezes, o jogo ainda é uma primeira impressão, porque eu só joguei uma vez corretamente, né? Jogamos as 2 primeiras partidas no primeiro modo, que é o modo cooperativo completo, e ele é bem simples, muito fácil, não tem muita graça mesmo, é chato. É chato do ponto de vista porque não tem desafio, então termina que não fica legal jogar um jogo cooperativo assim. Aí a terceira e quarta partida que a gente jogou no segundo modo. Só que a gente errou tanto porque eu fui ler o manual na hora e o manual, apesar de ser curto, apesar do jogo ser simples, ele é muito ruim. Porque ele não responde as perguntas de imediato, ele vai postergando e vai colocando muito bloco de texto. Você lê ele todo para entender uma regrinha, coisa que dava para explicar numa linha, porque ele mistura tema com mecânica, aí, bicho, muito ruim o manual. E lógico, teve a parte de estar lendo meio que corrido, né? Então a culpa não é 100% do manual, mas o manual é ruim, né? Ele não expõe as coisas claramente. Ele divide os dois modos em partes, sendo que ele explica o primeiro modo todinho, e o segundo modo ele só explica as modificações, mas não diz que está explicando só as modificações. Ele só chega e diz, ó, o segundo modo é esse. Aí você fica, tá faltando informação. Aí usa igual como era no outro, provável, né? Então vamos jogar assim. Aí você joga meio que na dúvida, mas é o correto, né? A ideia do jogo é que você está eliminando parasitas, né? Das pessoas, assim, pessoas que são parasitas, né? E tentando manter as pessoas reais vivas. Esse é o objetivo no cooperativo. Então você quer eliminar todos os parasitas da mesa. Na mesa vai ter um bocado de cartinha virada para baixo, com um personagem virado para cima, né? E a carta de baixo é a identidade dele e você quer matar todos os que são parasitas. Tem muito parasitas do que real, então é muito mais fácil você, quando atirar, mesmo que as cegas, acertar num parasita. Você perde se atirar em 4 reais. Então a chance também é baixa de você atirar no quarto real, né? Se você atirou já em 2, você já fica meio cabreiro, então você não vai ficar atirando na doida assim, né? Então o cooperativo eu achei muito fácil, por isso que não é tão legal. Aí a versão avançada já insere um traidor. Um traidor não, a possibilidade do traidor. Porque você pega 6 cartas, 4 de parasitas e 2 de real, embaralha tudo e distribui na mesa. Então numa mesa com 4 jogadores, que foi o que a gente jogou, né? É possível não ter nenhum parasita, é possível ter 2. Isso é legal, certo? Essa parte do jogo é interessante porque é interessante você não ter a certeza se é parasita ou não, né? Então essa parte é interessante. Só que a partir daí meio que ficou tudo cagadinho. Por que ficou tudo cagadinho? É possível ganhar com parasita, você simplesmente na primeira rodada dá pra ganhar. Como assim? Como cada jogador começa com identidade, digamos que eu sou parasita. Eu não sei se na mesa vai ter algum parasita ou não. Aí eu posso usar alguma carta, se eu tiver, obviamente, né, que troque as identidades do pessoal.
E trocar a identidade, a chance é muito maior de pegar um parasita do que pegar um personagem real se você pegar da mesa. Então eu pego um personagem que tem alguém, né, um jogador tem uma identidade lá, eu pego a identidade dele, misturo com alguém na mesa, redistribuo e tal, a chance dele ter virado parasita é grande. Então, se chegou na vez dele, ele tem a opção de ganhar o jogo fazendo assim. Ele chega e diz, não, vamos fazer a votação. Pra ver se tem gente, se não tem parasita na mesa, que aí a gente ganha ele fingindo, né, que é bonzinho. Obviamente o pessoal bonzinho não vai querer, porque no começo do jogo tem uma reca de personagens na mesa, então a chance de ter parasita ali é 100%, porque só existem alguns reais, então mesmo que esteja todos os reais na mesa, tem algum parasita lá. E aí se ele for parasita e eu sendo parasita, nós dois concordam. E aí apenas com 50% da mesa concordando já passa, e aí revela, se tiver algum parasita, ganhou, acabou-se. Então pra mim um jogo que permite isso é quebrado. O cara ganhar na primeira rodada por causa de uma carta que ele jogou, que fez uma troca de identidade e acabou-se, né? Então é muito esquisitinho, não faz muito sentido, né? Só que aí para corrigir isso, ele coloca uma outra mecânica que eu não gostei. Você pode atirar, né, nos personagens da mesa e também nos personagens dos outros jogadores. Se você atirar em um parasita, ele morre e ele vira real para sempre. Mas se ele for real, ele morre e pega uma nova carta, né? Então há a possibilidade de você matar um real e ele virar parasita. Então se eu fizer essa ação que eu falei, que eu pedi pro cara trocar as cartas e tal, o pessoal vai desconfiar de mim. Então vai atirar em mim, eu vou virar um parasita, vou virar um humano normal e eu deixo de ganhar, né? Mesmo que haja essa votação e tal, não sei o que, dependendo da ordem das coisas aí. Mas aí se eu virei real eu não vou votar a favor. Bom, eu achei o jogo muito limítrofe de funcional e não funcional, né? Então ele tá ali no limiarzinho de funcionar alguma coisa. E aí vai depender da mesa, porque se alguém quiser quebrar o jogo ou forçar o jogo, vai conseguir. E vai acontecer coisas esquisitas no jogo. Então ele é um jogo que depende da mesa para funcionar, o que para mim é um conceito de jogo quebrado. Para funcionar, assim, corretamente, né? Mas bem, não gostei do jogo. Para completar, existem também habilidades desbalanceadas ou até falta de habilidade. Como assim? Cada personagem pode ter ou não habilidade. Então se o personagem tiver habilidade, ele é mais forte do que o outro que não tem habilidade. Achei muito estranho. Pra mim, todo personagem deveria ter habilidade, nem que fosse pra fingir que é balanceado, porque desse jeito claramente demonstra que não é. Então se eu peguei uma carta que é forte, sei lá, eu tenho que levar 2 tiros pra morrer, a chance de eu morrer é muito menor do que a do cara, outro cara que não tem nenhuma habilidade, né? Ou se eu levar um tiro, o cara perde uma carta, né? Então essas habilidades deixam o jogo esquisito, né? Porque só existem em algumas cartas e não em todas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nas minhas anotações. Bom, eu botei aqui que o jogo é bem caótico, né? Então dá pra achar uma gracinha no jogo as primeiras partidas, mas rapidamente ele se esgota e fica repetitivo e meio que sem graça mesmo. E pra piorar, tem uma carta lá que força você a jogar ela, o que tira a agência dos jogadores, que seria a única parte divertida do jogo. E aí o cara força você a jogar uma carta que você não quer jogar, né? Então, pra mim é um jogo que tem uma série de problemas e sem tantas qualidades assim. Tem vários outros jogos com Traidor que é mais interessante e que seria melhor você jogar, sei lá, um The Resistance é muito melhor, apesar de ser um jogo muito mais de você socializar, né, tipo falar as coisas e tal, do que mecanicamente muito bom, apesar de que ele não é quebrado, né? Então tem vários outros jogos de traidores que funcionam melhor do que esse. Dead of Winter é mais outro, né? Mas aí o Rick and Morty Total Recall eu não recomendo. Deu pra rir um pouquinho, até porque a gente errou regra, então cada erro de regra era uma risada. Mas não recomendo você nem ir atrás pra jogar, porque não vale a pena. Ter esse defeito pra mim é muito grande. Então acho que é isso. Por hoje é só. Vídeo mais curtinho aí. E até a próxima. Tchau, tchau.